E neste vídeo, em que continuaremos falando sobre a história da psicanálise no Brasil, o material no qual eu me baseei para falar sobre elementos históricos da psicanálise por aqui foi o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, do Christian Dunker. É um livro muito interessante, que tem como subtítulo A Psicopatologia do Brasil entre muros. Então, ele busca conhecer como que a psicanálise, ela não só entrou de forma oficial por aqui, mas também de como ela faz parte de todo um olhar, de toda uma leitura para o que é a cultura brasileira, a sociedade brasileira, o que é o Brasil, né? A leitura de Brasil. E o Christian, ele começa contando que os primeiros asilos, nesse modelo asilar de cuidado com a saúde aqui no Brasil, eles foram criados na estadia do Dom João VI. Um ano apenas depois da independência já foram criados os asilos. Como vocês estudam nas matérias sobre saúde mental, né, a ideia do modelo asilar não era bem um cuidado, um tratamento, mas sim como se fosse um depósito em que pessoas que eram consideradas de alguma forma destoantes da ordem social lá ficavam, né? Então era um espaço em que ao mesmo tempo se associava à criminalidade, à miséria e à loucura, e as pessoas que por um desses motivos não fossem consideradas adaptadas à ordem social, eram então direcionadas para esses espaços asilares, para esses espaços entre muros, né? No livro do Christian, ele vai trazendo essa questão dos muros que nos cercam. E os muros chegam ao Brasil então cedo, como espaços de reclusão da criminalidade, da miséria e da loucura, um espaço de aprisionamento. 10 anos depois, o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro é construído. Qual que é a diferença do modelo asilar para o modelo de hospital psiquiátrico? A ideia de um olhar científico, de um olhar médico que vai observar minuciosamente, investigar como é que a loucura se faz presente nas pessoas ali internadas. Então, como a gente viu na aula passada, com a questão dos cursos de medicina, os estudos sobre psiquiatria dentro dos cursos de medicina, 10 anos depois, chega o primeiro hospital brasileiro. Quem traz esse modelo é Dom Pedro II, e tem essa curiosidade histórica, que Dom Pedro II foi paciente e também amigo de Charcot. Charcot é a pessoa que a gente estuda na matéria de psicanálise, de teoria psicanalítica, com quem Freud aprendeu sobre a hipnose em Salpêtrière, na França. Então, Charcot, que propôs a hipnose como forma de tratamento das mulheres histéricas, né, era terapeuta e era médico, né, ainda não se usava essa palavra terapeuta, então era médico e amigo de Dom Pedro II, que é quem traz o modelo psiquiátrico aqui para o Brasil. Pensando que a psiquiatria brasileira, ela não começa, é importante porque a gente estuda o histórico da psiquiatria, mas existem diferenças entre a psiquiatria na Europa, que é o que geralmente a gente estuda, e a psiquiatria brasileira, porque na Europa, falar sobre psiquiatria existe bastante forte a influência do alienismo, né, com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Pinel derruba, corta, rompe as correntes que aprisionavam as pessoas loucas, né, defendendo a questão do alienismo, de que estar louco não é não ter razão, não é ser incapaz de razão, mas é estar privado temporariamente de razão, cabendo ao tratamento. Então, resgatar as capacidades racionais. Então, o que é o ideário alienista? É a concepção da razão
como algo temporariamente perdido a ser resgatado. Então, Pinel, ao quebrar correntes, traz o alienismo, a ideia de libertação da loucura. Aqui no Brasil, a psiquiatria não chega, ela pula essa questão do ideário alienista, de promoção da cidadania, e ela entra com uma ideia muito mais higienista, como nós vimos na aula passada. Um exemplo é a primeira tese que aborda a psicanálise no Brasil, com uma ideia higienista do desenvolvimento, uma ideia higienista de que as pessoas teriam um desenvolvimento normal a ser seguido e a sexualidade seria um eixo para avaliar essa normalidade. Então, a sexualidade é trazida nesta primeira tese como não uma forma, a psicanálise não está ali como uma forma de tratamento, não existem psicanalistas nesse período, mas como uma forma de diagnóstico. Então, como olhar para os aspectos da sexualidade nas neuroses. Foi uma tese publicada por Genserico Aragão em 1914 e tinha uma tônica normalizante da noção de sexualidade. Olha, se nós não tivermos alienismo no Brasil, nós tivemos um importante alienista. O nome dele é Simão Bacante e ele construiu um espaço na cidade de Itaguaí, imaginando que identificando a loucura na população de Itaguaí, ele podia trazer as pessoas loucas para esse espaço e devolver a elas a razão, com um tratamento moral, devolver a razão, devolver a cidadania, que afinal de contas resgatar a racionalidade, é resgatar a liberdade. Isso foi em 1982, né? E na verdade o que eu estou contando é a história do conto O Alienista de Machado de Assis. Se nós não tivermos alienismo na psiquiatria, nós tivemos o alienista na literatura, e para quem não conhece, eu vou mostrar um trechinho para vocês, né? Nessa história ilustrada, tem um livro do alienista ilustrado, depois eu passo a referência para quem quiser ler todinho. Aí o capítulo 1 conta como Itaguaí ganhou uma casa de Horácio. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e da Espanha. Então ele era muito inteligente, muito importante, o maior dos médicos, tinha estudado na Europa e estava por aqui no Brasil. E ele se interessou por uma área diferente. Foi então que um dos recantos da medicina, lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade. Desculpa, gente, eu falei que era em 1982 que existiu. Não, em 1982 que foi escrito. Aconteceu essa história no período da colônia, no reino, né, no comecinho do Brasil. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Então não tinha alguém que trabalhasse com a questão do recanto psíquico no Brasil. Aí o médico disse: a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um de seus amigos e comensais. Então, agora, o que se traz é a preocupação com a saúde da alma. Ele pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo não pudesse fazer. Então, ele faz essa proposta, né, de construir um lugar e, nesse lugar, tratar todos os loucos. As pessoas achavam que era só uma ideia, mas enganavam-se. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, logo começou a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo.
Casa Verde foi o nome dado ao asilo. Então, está aqui a inauguração da Casa Verde, que foi uma casa construída para que todos os loucos lá pudessem ser cuidados. Mas o que acabou acontecendo? Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. O que aconteceu? O médico ele foi andando pela cidade e percebendo loucura. Algumas pessoas eram loucas de amor, outras loucas de ciúme, outras eram loucas por coisas e gostavam de colecionar, outras eram loucas por coisas e gostavam de decorar, outras eram loucas por posses, né? Outras eram loucas por achando loucura, achando loucura, achando loucura. E Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Então, ele foi encontrando loucura nas pessoas, levando para casa, até que ele pensou assim: gente, não cabe todos os loucos dessa cidade aqui. Todos os loucos dessa cidade estão aqui agora e não vai caber mais nenhum, mas por onde eu ando, eu encontro loucura. Então, o que ele acabou fazendo, né? Um estudo acurado e contínuo, analisava os hábitos de cada louco, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como não a faria o mais atilado corregedor. E estudando, descrevendo, investigando a loucura, o que ele percebeu? Que se ele continuasse colocando mais gente ali, daqui a pouco não ia ter ninguém fora da casa, não ia ter mais ninguém na cidade, só ia ter dentro. E aí ele pensou assim, né? Acho que o que ele vai dizer? Que é uma experiência que vai mudar a face da Terra. E aí ele pensou assim, olha, nem que eu tivesse algo de um tamanho imenso, como que eu ia dar conta de todo o território para a loucura? Talvez a pessoa louca, que ficou louca por estudar a loucura, alguém que deve ser estudado, sou eu. Ele fechou então a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Então, ele desiste de estudar a loucura nas pessoas, se tranca na casa e estuda a loucura em si mesmo. Porque encontrar a loucura e conseguir encontrar essa loucura nos outros foi a loucura que o tomou. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Mas esta opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova senão o boato, e boato duvidoso, pois ele é atribuído ao Padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade. Então, no Brasil, nós temos essa figura alienista, e o ponto do Machado de Assis, ele é um convite para a gente pensar justamente, né, nessa nomeação da loucura, o que é considerado como loucura, o que é classificado como loucura, e a loucura que há em classificações tão minuciosas de encontrar desvios, de fechar pessoas consideradas desviantes, de trazer pessoas que destoem do que é considerado como normalidade para um aprisionamento. Que loucura é essa de querer classificar, nomear e aprisionar a loucura? Então, a forma como o Brasil, né, um exemplo brasileiro de pensar o cuidado com a loucura, vem com a literatura, vem com Machado de Assis, convidando a reflexão do quanto há de loucura em quem se propõe a nomear e definir e encarcerar dentro de determinados muros e limites o que é nomeado como louco.